Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um devocional de segunda-feira. Vai ser em cima de Salmo 133 dessa vez. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E ele é bem curtinho, tá? Então vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu vou explicar um pouco qual é o contexto em que isso foi escrito, e provavelmente foi quando o Davi ele conseguiu unificar todas as 12 tribos, em que ele seria o rei, e não mais teria mais aquelas divisões das tribos de acordo com juízes, como foi no passado, ou mesmo um pouco antes em Saul, que ele não tinha conseguido completar essa união das 12 tribos. Então esse é um período em que Davi ele consegue juntar as 12 tribos sob seu comando, e ele como rei, ele promove a união. E o versículo 2 ele está falando sobre o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce até as golas da sua veste, né? E as golas aqui, ela não representa essa gola, ela representa, na verdade, lá embaixo, o fim, lá perto do tornozelo, as golas lá de baixo, né? E tem outra tradução melhor, mas assim, só para entender que fica aí. Então, essa imagem, o que nos passa é que quando aquele óleo era derramado sobre a cabeça de Arão, sobre o sumo sacerdote, ele era derramado em abundância. Ele perpassava todo o corpo, desde a cabeça, descendo até os pés. E essa é a ideia da união, em que passa o óleo por todo o corpo, ou seja, ele abrange toda a extensão das 12 tribos, unindo em uma só. A mesma coisa refere-se ao terceiro versículo, que fala sobre os orvalhos que vêm do Monte Hermon e vão até o Monte Sião. O Monte Hermon, ele ficava lá no norte, enquanto o Monte Sião, os Montes Sião, ele ficava lá no sul. E o orvalho, ele vinha e atravessava uma grande distância até chegar ao sul. É justamente a mesma ideia de união, de perpassar todo o território e ir atravessando todo ele e unindo em uma coisa só. Então, essa é a ideia que Davi ele quer trazer aqui, tanto com o versículo 2 como com o versículo 3. E o que é legal, assim, só trazer uma reflexão, é que a união, ela nem sempre é tão fácil de alcançar. Da mesma forma que Davi foi difícil, só aconteceu em Davi, antes disso não havia essa união, a união também é muito difícil de alcançar, mesmo nos dias de hoje. Ela não é algo fácil, ainda que esperado por Deus. E a união ela só foi promovida naquela época porque havia um rei, uma cabeça, que na verdade naquela época era Davi, que já trazia para nós a ideia de que a união viria apenas por meio de Jesus Cristo sendo a cabeça de toda a igreja. Isso não quer dizer que hoje em dia a gente, apesar de Cristo ser a cabeça de várias denominações, várias igrejas, de que a gente seja unido de fato. Isso não acontece ainda. Porque, na verdade, a união não é fácil. A união, muitas vezes, parece difícil e parece, na verdade, que vai trazer muito mais dificuldades e problemas para a gente do que coisas boas. Quando você vai falar que você vai ter que unir com uma pessoa que pensa muito diferente de você, tem ideias diferentes de você, concepções diferentes sobre a vida, sobre qualquer outra coisa, já é muito difícil de imaginar isso. E até exige energia de você. Então, nossa concepção de união, muitas vezes, parece algo que exige muito mais força, esforço, do que nos traz recompensa. Só que o versículo 1 é muito legal, como Davi traz. Como é bom e agradável quando os irmãos estão em união, quando há união entre os irmãos. E por mais, e a gente tem que reformular, acho que a partir desse Salmo 133, qual é o conceito de união na nossa cabeça? A gente tem que reformular para, em vez de pensar que é algo dispendioso, que exige energia, que exige esforço, e que talvez não traga grandes recompensas para nós, que na verdade é o contrário. E como Davi, ele afirma que a união ela é boa e agradável, e que busquemos a união dentro das nossas igrejas, busquemos a união em outras igrejas, nos tornando finalmente um só corpo. Que os nossos esforços por unir um com o outro seja maior do que os nossos esforços por nos separar. E então essa é a mensagem. Se há alguém dentro da igreja, da comunidade, em que você quebrou e que não haja essa união por algum motivo, ou até um grupo,
Então, que a gente se esforce, porque como é bom e agradável quando há união entre os irmãos. Então, Deus abençoe e que a gente possa cada vez mais estar unidos. Tá bom? Tchau, tchau. Boa semana.